Olá, meu nome é Thaís Blasi, eu sou engenheira de aplicações da OpalRT e nesse vídeo nós vamos falar sobre como fazer uma co-simulação cyberfísica integrando as soluções ExataCPS e RTLab ou HyperSim. Primeiro, vamos falar sobre o que é uma simulação cyberfísica. A simulação cyberfísica, também chamada de CPS, é aquela em que se tem a comunicação e integração entre processos computacionais e físicos. Nesse caso, queremos avaliar como as decisões tomadas em um processo irá afetar o outro, e dessa maneira poder avaliar a integração desses dois mundos. Assim, podemos pensar em uma solução cyberfísica como sendo aquela onde temos os processos físicos, como por exemplo, a operação de uma rede elétrica, uma subestação, sistemas de geração, sistemas de transporte, e a integração com soluções computacionais, como por exemplo, o processo de tomada de decisões. E nesse meio do caminho temos a parte das redes de comunicação, por exemplo, via protocolos. E essa rede é o que queremos avaliar em uma simulação cyberfísica. Por exemplo, como sua confiabilidade, como suas respostas irão impactar na avaliação dos processos físicos e processos computacionais. Quais são as características de uma simulação cyberfísica? Primeiro, precisamos garantir a integração entre as duas soluções, pensando em como fazer a comunicação dos processos físicos e computacionais. Geralmente, utilizamos protocolos de comunicação para garantir essa integração. Além disso, precisamos ter a interação entre esses dois mundos, ou seja, como decisões tomadas em um irão impactar diretamente no outro. Outro ponto interessante é a questão da simulação ter uma resposta em tempo real. Isso é fundamental para que você possa avaliar as respostas obtidas em cada um desses processos. Além disso, temos que pensar em aplicações com equipamentos reais e por isso temos que ter o compromisso em trabalhar com a mesma resposta de tempo. E por fim, confiabilidade e segurança são outros dois pontos que se devem avaliar quando se trabalham com simulações cyberfísicas. Pois bem, quando pensamos em uma solução cyberfísica, podemos pensar em quais ferramentas utilizar. Para a parte de cibersegurança, por exemplo, podemos pensar na solução ExataCPS, que permite a modelagem e simulação da camada cibernética. Já para a parte física, podemos pensar nas soluções da OpalRT, como RTLab e HyperSim. E como podemos fazer a integração entre esses dois mundos? Utilizando protocolos de comunicação. E quem está responsável pelo Exata? Bom, o Exata foi desenvolvido pela UCLA há uns 20 anos atrás e originalmente seu nome era Scalable Network Technologies. Em 2021, a Keysight Technologies comprou a Scalable Network Technologies e passou a implementá-la como Exata. O Exata possui uma série de aplicações, principalmente para modelagem e simulações de redes de comunicação. Dentre as aplicações destacam-se a parte de militar e de defesa, parte de telecomunicações, infraestruturas críticas e treinamento de cibersegurança, sendo essas duas que estão em destaque as mais utilizadas pelos clientes da OpalRT que fazem a integração com o ExataCPS. A parte de infraestruturas críticas, por exemplo, permite analisar as infraestruturas de energia e de transporte, enquanto a parte de treinamento de cibersegurança permite analisar a capacidade de tomada de decisão frente a um cyberataque, por exemplo. Nessa tabela, podemos ver quais são os protocolos de comunicação que são suportados para a integração entre as soluções da OpalRT com o ExataCPS, até o momento, ou seja, junho de 2024. Aqui vale a pena destacar a questão da IEC 61850. Nesse caso, teremos o suporte para compatibilidade com as mensagens via GUSE. Já para mensagens de sample values, até o momento não é possível fazer essa integração, tendo em vista as questões de latência no processo de comunicação. E qual seria um setup típico quando falamos da integração das soluções da OpalRT com o ExataCPS? Primeiramente, temos o simulador da Opal, que possui um conjunto de núcleos de processamento. Lembrando que para poder desenvolver nosso modelo, precisamos de um computador host, que irá se comunicar com o simulador. Dentro do simulador, temos o primeiro núcleo de processamento, que será utilizado para a execução do sistema operacional do simulador, e além disso, os núcleos subsequentes serão utilizados para a simulação das ferramentas RTLab e HyperSim, além de alguns núcleos serem reservados para processamento de protocolos de comunicação.
Já a solução do Exata também será instalada dentro do próprio simulador, mas estará sendo executada nos últimos 2 núcleos de processamento. E como fazemos a integração entre as duas soluções? Serão criadas portas virtuais de comunicação por meio das ferramentas da OpenRT. Essas portas serão utilizadas para fazer a comunicação entre as ferramentas RTLab e HyperSim com a ferramenta de simulação do ExataCPS. Além disso, é possível conectar equipamentos externos a essa solução, e esse equipamento pode se comunicar tanto com as soluções da OpenRT, tanto com a solução do Exata. Vamos ver nesse exemplo como fazemos a configuração de um modelo em RTLab, como executamos este modelo, como fazemos a integração do modelo do Exata e como fazemos esse link entre os dois mundos para termos, de fato, uma simulação cyberphysical. Vamos dar uma olhada nesse exemplo que desenvolvemos utilizando o RTLab. Esse exemplo consiste em uma rede simples de alta tensão de um sistema de transmissão com 6 barras. Qual é o objetivo? Nesse caso, nós estamos simulando a comunicação de uma PMU, ou seja, nós temos uma PMU que estará enviando dados de magnitude de tensão para cada uma das 3 fases, ângulo da tensão para cada uma das fases, magnitude de corrente de cada uma das 3 fases, assim como o ângulo da corrente de cada uma das fases. Esses dados serão enviados via protocolo C37.118, de modo que os dados desse slave, dessa PMU, serão enviados para um elemento master, que irá receber esses dados de tensão e corrente para o processamento futuro. Todo o monitoramento desses dados será possível visualizar nesses blocos do C37 slave e do C37 master, de modo que durante a execução da simulação seja possível visualizar os dados que estão sendo enviados e recebidos via protocolo. Nesse caso, é necessário fazer a configuração tanto do C37 Master quanto do Slave diretamente na interface do RTLab. Ademais, queremos colocar a comunicação do Exata no meio, ou seja, nós estaremos enviando os dados via Slave para o Exata, que irá fechar o loop e enviar de volta para o Master. Dessa forma, é possível trabalhar com o processo de comunicação utilizando a ferramenta do ExataCPS. Quando visualizamos o C37 Master, nós vamos colocar algumas configurações. Por exemplo, nesse caso a porta de internet que será utilizada será a VT811, ou seja, nós vamos criar uma porta virtual, nesse caso com a numeração igual a 11, na qual nós vamos definir qual é o endereço IP dessa porta. Lembrando que esse conceito é necessário para que a gente possa fazer a comunicação com o Exata. Nesse caso, a VT811 terá o endereço 10.10.1.33. Já no C37 Slave, faremos exatamente o mesmo processo. Colocaremos o nickname de VT812, ou seja, vamos criar uma porta virtual com a numeração 12, e colocar um endereço IP. Lembrando que nesse caso, o endereço IP deve estar na mesma rede da outra porta Ethernet virtual que criamos, mudando apenas a numeração final. Nesse caso, temos como 10.10.1.47. Feito isso, fizemos a definição das portas virtuais que serão utilizadas nesse processo de comunicação. Ademais da configuração do C37, na interface de I/Os do RTLab, é definido também o ExataCPS Configurator. Para adicioná-lo, é necessário apenas criar uma nova interface de I/O, e aqui é possível visualizar ExataCPS Configurator. Essa interface é muito fácil de ser configurada. É necessário apenas a informação do Network Interface correspondente que será utilizado pelo Exata. E como podemos definir essa informação? Para isso, temos que estar conectados com o simulador via SSH. Podemos utilizar, nesse caso, a ferramenta do Mobile Extern. Aqui nós vamos colocar o comando, por exemplo, IPA, que nos mostra quais são as portas de comunicação que estão disponíveis nesse simulador. Nesse caso, podemos ver que a porta ENP39S0 é aquela que está sendo utilizada para a comunicação entre o computador host e o simulador, onde vemos aqui o número do endereço IP do simulador que está sendo conectado. Nesse caso, podemos utilizar qualquer uma das outras portas para fechar esse loop da comunicação, via a Exata, de modo que
essa porta de comunicação que vamos definir para o Exata será utilizada pelo namespace do próprio Exata. Ou seja, nós temos que fazer o link entre o namespace utilizado pelas ferramentas da OpenWrt com o namespace do Exata. Então, vamos utilizar essa porta ENP38S0. Essa é a porta que estamos colocando aqui na informação. Esse é o único parâmetro que precisamos nos preocupar, já que não estamos conectando nenhum equipamento externo a esse processo de simulação. Feito isso, é possível carregar o nosso arquivo. Quando carregamos o nosso modelo, vamos visualizar a definição das portas virtuais criadas com os endereços IPs que foram estabelecidos. Assim, quando vemos o log do processo de load desse modelo no simulador, é possível verificar que está sendo feita a definição das portas virtuais que foram definidas, com os correspondentes endereços IPs que foram definidos. Além disso, se voltamos para o Mobile Extern e uma vez mais utilizamos o comando IPA, podemos ver agora que foram criadas as portas virtuais VTH11 e VTH12, ou seja, as duas portas virtuais que foram definidas para a comunicação. Além disso, nesse novo resultado, a porta INP38S0 não é apresentada, uma vez que ela foi movida para o namespace do Exata. Feito isso, antes de executarmos o nosso modelo, precisamos criar o modelo no Exata e fazer a comunicação entre esses dois mundos. Aqui temos um modelo no Exata, onde temos dois equipamentos e um switch. Esse primeiro equipamento corresponde ao C37 Master, que estará recebendo os dados da comunicação que estamos realizando via protocolo C37. Além disso, temos o segundo equipamento, que é o Slave, que corresponde à PMU que vai estar enviando os dados para o C37 Master. E no meio temos um switch para fazer essa comunicação. Dentro do Exata, se vamos na parte de interfaces, podemos ver que o nó 1, ou seja, o C37 Master, está definido com o endereço IP de 10.10.1.33, ou seja, correspondendo ao endereço da porta virtual que foi definida para o C37 Master no próprio RTLab. Já o Slave está com o endereço IP 10.10.1.47. Dentro do cenário Properties do Exata, podemos fazer o link das configurações, carregando o arquivo do JSON file com as configurações entre Exata e OpenWrt. Carregando esse arquivo no próprio Exata CPS, a gente consegue fazer esse link entre os dois mundos, ou seja, o da OpenWrt e do Exata. Para fazer esse link de fato acontecer, é necessário vir aqui no processo de Mapping e aqui adicionar os nós do Exata e fazer a sua correlação com o respectivo elemento da OpenWrt. Feito isso, é possível executar a simulação. Começamos a execução da simulação via RTLab. Agora que o nosso modelo está rodando, podemos ver aqui que o Master não está recebendo nenhuma informação, embora o Slave esteja enviando os dados de tensão e corrente conforme especificado. O que está faltando nesse caso? Fazermos a comunicação via Exata, ou seja, o Slave está enviando, mas o link ainda não está fechado. Para fechar esse link é necessário rodar a simulação do Exata, que fará a comunicação entre o C37 Master e o C37 Slave. Para isso, vamos executar a simulação no Exata. Iniciando a comunicação no Exata, é possível ver o fluxo de informações entre mestre e slave. Se voltamos para o nosso modelo no MATLAB Simulink, podemos ver que o slave ainda está enviando os dados de tensão e corrente, conforme esperado. Para facilitar a visualização, vamos tirar um print desses valores. Perfeito! Agora sabemos quais são os valores que estão sendo enviados pela comunicação via C37. Vamos ver quais são os dados que estão sendo recebidos. Quando vemos aqui no Master, podemos ver que estamos recebendo exatamente os mesmos valores que estão sendo enviados, tanto de tensão, em módulo e ângulo, quanto nas correntes, módulo e ângulo. Agora vamos aplicar dois ataques. O primeiro é que vamos mudar o valor da corrente em uma das fases. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, aplicar um ataque de Modifying Packets, e nesse caso vamos adicionar um valor à corrente da fase A.
Iniciando o ataque no exata, podemos ver o valor que está sendo recebido na corrente da fase A na nossa simulação no RTLab. Esse é um exemplo interessante, uma vez que o valor que está sendo enviado pela P1000, se voltamos aqui, podemos ver que o valor não foi alterado. Ou seja, a P1000 está enviando o valor correto de corrente, mas o valor está sendo modificado ao longo do processo de transmissão, via protocolo. Então, do ponto de vista do operador, a informação que ele recebe é essa, de uma corrente muito maior do que aquela que realmente está acontecendo. E isso pode influenciar o seu processo de tomada de decisão, uma vez que ele pode não saber que está sob um ataque cibernético. Agora vamos tirar esse ataque. Pronto, o ataque foi removido. Se voltamos no nosso modelo, podemos ver que a corrente voltou ao seu valor normal. Outra opção é aplicarmos um ataque no valor do ângulo da corrente da fase A, por exemplo. Nesse caso, vamos aplicar um ataque, Modifying Packets, atacando o ângulo da corrente. Iniciando o ataque, se voltamos para o nosso modelo, podemos ver que o valor desse ângulo passou a um valor muito maior. Nesse caso, é mais fácil de identificar que um ataque está acontecendo, uma vez que o valor apresentado não faz sentido. Logo, é perceptível que está incorreto em relação aos valores anteriores. Dessa forma, é possível analisar a interação entre a camada cibernética e a camada física, tendo essa a ideia da integração da solução do ExataCPS com as simulações da OPAL-RT, seja via RTLab ou via HyperSim. Assim, podemos dizer que uma das principais vantagens de uma simulação cyberfísica é o ganho de conhecimento de diferentes cenários que podem acontecer, podendo ajudar na tomada de decisão correta frente a um ataque cibernético. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nos vemos no próximo vídeo.